Fala galera, estamos aí para mais um vídeo, um resumo bem condensado para te falar a verdade. Agora a respeito sobre o direito romano. O direito romano, uma matéria direcionada àquele pessoal que está começando a estudar o direito, assim como eu, que pode estar ajudando alguém também com relação a alguns fatos históricos aí, mas eu acredito que é mais para quem está cursando o curso de direito mesmo. Tô fazendo esse vídeo também para ajudar a minha galera da minha sala. Está se preparando para uma prova de história do direito amanhã que vai estar o bicho. E eu preciso de ponto. Então vamos lá. Esse resumão ele é feito baseado no Wikipedia, todo no Wikipedia, e eu vou estar utilizando aqui através do texto que o professor passou como base, o professor nosso, para estar acrescentando algumas coisas. Eu sei que em alguns momentos vai ficar um pouco vago, mas eu peço a vocês que tolerem um pouco isso, porque eu não tenho conhecimento muito aprofundado sobre o assunto. Eu busquei algumas informações e eu espero que eu possa ajudar vocês aí. Tudo bem? Então vamos começar. Vou falar um pouco assim de como entender o direito romano, desculpa. O direito romano é um termo histórico, jurídico, que se refere originalmente ao conjunto de regras jurídicas observadas na cidade de Roma, mais tarde no território do Império Romano e ao território do Império Romano do Oriente. Eu quero dizer com isso, o direito romano ele tem a ver com tudo aquilo que está ligado a Roma. Aquela parte ali da Europa, da Península Itálica, onde nasceu ali a sociedade romana, que nós sabemos bem que tem aquela parte da história de Rômulo e Remo, os irmãos, aquela coisa mística da existência de Roma, o surgimento, né, e tudo mais. Então, nessa nação houve um movimento onde foi criado ali vários estatutos com o decorrer do tempo, para ser mais específico, durante 13 séculos, 1300 anos de legislação montada. É um tesouro que foi deixado para a nossa sociedade, né? Então vamos tentar entender um pouquinho do que foi isso. Em termos gerais, a história do direito romano abarca mais de 1000 anos, desde a Lei das 12 Tábuas, o Lex Duodecim Tabularum, até o Corpus Iuris Civilis, por Justiniano I. Vamos entender como é que esse processo se deu. Houve uma divisão. Os grandes historiadores eles gostam de dividir esse período do direito romano em algumas fases. Os critérios utilizados para tanto é o da evolução das instituições jurídicas, segundo o direito romano que apresentou nessas 4 grandes épocas. Ou seja, cada época houve ali uma coisa que caracterizou aquela fase. Ou seja, aquela fase teve as suas características próprias. Então, você vê que quando você para analisar aqui, estudar essas fases, houve uma evolução. Em determinado momento, essa evolução ela para e começa a regredir. Vamos entender melhor como é que funciona isso? Então tá, vamos para o próximo slide. O início de tudo. As origens das leis. Antes das leis das 12 tábuas, que foi no começo, né, que é o período aqui, que eu posso dizer que é o período arcaico, né? É logo o começo da civilização romana, já existia um direito privado, e que consistia do antigo direito civil romano, e é o Ius Civili Quiritium. Tem um outro nome também, mas eu não me recordo bem, vocês vão me desculpar. Que se aplicava apenas aos cidadãos romanos, estreitamente ligado à religião, possuía características como formalismo estrito, simbolismo e conservadorismo, como na prática altamente ritualística da mancipatio, uma forma de venda. Mas, Marcos, o que você quer dizer com isso, cara? Eu quero dizer que no começo era tudo muito individual. O direito ele não abrangia a sociedade. Ele abrangia aquela coisa mística, entendeu? A relação do homem com o espiritual, e a teocracia ditava a regulação da sociedade, a forma como as pessoas iriam viver. O direito ele estava muito limitado a minha persona, ao que eu tenho de direito, não ao que vai implicar as minhas ações em meio à sociedade. Era algo muito estrito. Entendem? Alguns entendem que as antigas raízes do direito romano provêm diretamente da religião etrusca, que enfatizava o ritualismo. A religião etrusca era dos povos etruscos.
Eram povos que habitavam também a Península Itálica, ali um pouco mais abaixo ali. Eles tinham essa religião que era muito ritual, tal. E esse Civilis Quiritium, ele traz muito disso, esse direito pessoal do ritual, manter o contato com o sobrenatural ditar as regras, entende? Mais ou menos isso. Espero que eles consigam ser um pouco claro. Eu não vejo muita facilidade para explicar essa matéria, mas vou tentar aí. Vamos falar um pouco das 12 tábuas, então, que surgiu no período arcaico, né? O primeiro texto legal cujo conteúdo chegou até os dias de hoje, com algum detalhe, é a Lei das 12 Tábuas, que data de meados do século V a.C. Vamos entender como é que aconteceu essa criação, a formação desse estatuto. Segundo os historiadores romanos, o tribuno da plebe, nosso querido Terentílio Arsa, propôs que o direito fosse escrito de modo a evitar que fosse aplicado indiscriminadamente pelos magistrados patrícios. Após 8 anos de luta, os plebeus teriam convencido os patrícios a enviar uma delegação a Atenas para copiar as leis de Solon. O que você quis dizer com isso, Marcos? Eu quis dizer que a plebe, aquela classe mais renegada da sociedade, os que não tinham participação política, já estavam cansados de leis que patrocinavam a existência dos patrícios. Até combinou isso aí, né? Os patrícios era a classe mais nhenhenhé, a galera mais nobre da sociedade, vamos dizer assim, que detinham a maior parte dos direitos. Até que esse cara, esse tribuno da plebe, ele resolveu falar, olha, chega de palhaçada, vamos ter que mudar isso aí. Entendeu? Direito igual para todos, vamos revolucionar esse negócio aí. Então as coisas começaram a mudar. Em 450 a.C., os decênviros escreveram as leis em 10 tábuas, tabulae. Mas seu trabalho foi considerado suficiente pelos plebeus. O segundo decemvirato teria então acrescentado 2 tábuas em 449 a.C. A lei das 12 tábuas foi em seguida aprovada em assembleia. Ou seja, primeiro foi feita 10 tábuas, né, quando foram colocados estatutos. Só que o pessoal da plebe não aceitou, eles acharam que não estava batendo com o que a vontade deles queriam, eles queriam mais direitos. Então foi acrescentado mais 2 tábuas, e novos direitos foram adquiridos. Importante salientar que a lei das 12 tábuas, ela era muito estrita no que se dizia de leis. Apesar de que muitas das leis que estão nas 12 tábuas, elas falam do nosso dia a dia de hoje. Muitas dessas leis falam, outras não. Outras são totalmente contrárias ao que diz a nossa Constituição atualmente. Mas existem muitas coisas que batem. Como a gente viu, falando para a galera da minha sala, no trabalho, né? Poxa, a gente fez o trabalho, então vamos pensar, pelo menos aqueles que fizeram. Os fragmentos preservados mostram que não se tratava de um código legal no sentido moderno, pois as 12 tábuas não pretendiam ser um sistema completo e coerente de todas as regras jurídicas aplicáveis. Ou seja, ainda não era uma coisa assim que você falava, essa legislação ela está condizendo com a realidade. Não, era algo bem feito assim, com um objetivo próprio. Entendeu? Era uma regra determinada para dar mais direito para a plebe, mais ou menos isso. Ou então para criar uma regulamentação onde todos pudessem ser abrangidos, algo assim. Na verdade, continha algumas disposições legais cujo propósito era alterar o direito consuetudinário da época, embora contivessem disposições sobre todas as áreas do direito. Predominavam referente ao direito privado e ao processo civil. De novo, direito privado. Por que direito privado? Porque o direito privado é a base do direito romano. Simples assim. E o processo civil, né, que mais pra frente, aí você vê aquelas várias, como é que tem que ser o processo, se o fulano de tal fez isso, como é que tem que ser a implicação disso, qual que é a regulamentação para que haja a relação entre um e outro. Isso estava começando a surgir, mas principalmente direito privado, tá? Primeiras leis. Ademais das 12 tábuas também são conhecidas os primórdios do direito romano, a lex canulae, que permite casamento, ius connubium, entre patrícios e plebeus. A lex licinae sextiae, na verdade, essa primeira lei, galera, a lex canulae foi uma revolução, tá? Porque acabou com o preconceito na sociedade ali que existia. A lex licinae sextiae, que restringia a posse de terras públicas, exigiu que um dos cônsules fosse plebeu. Não vou entrar nesse mérito que eu não sei falar sobre isso aqui não. A lex ogúnia, que autorizava plebeus a ocupar cargos sacerdotais, outra conquista da plebe. Lex hortensia,
pela qual as decisões das assembleias plebeias passavam a valer para todo o povo. Essa Lex Hortência foi o boom da plebe. Por quê? Eles passaram a ter voz. Ou seja, aquilo que eles falavam começavam a valer como lei também. Então foi uma conquista muito interessante da plebe. Isso ainda no modelo arcaico, se for para pensar, né? A maior contribuição de Roma à cultura jurídica europeia não foi a promulgação de leis bem redigidas, mas o surgimento de uma classe de juristas profissionais e de uma ciência do direito, por meio de um processo gradual de aplicação dos métodos da filosofia grega ao direito, um tema que os gregos jamais haviam tratado como ciência. Então, meu amigo, o que eu quero dizer com isso é que se hoje você está fazendo direito, agradeça aos romanos, porque apesar dos gregos terem estipulado toda uma lógica do direito, começarem a raciocinar sobre isso, foram os romanos que colocaram aquilo ali, olha, isso aqui tem como a gente estudar melhor, vamos aprofundar nessa matéria, vamos tornar isso aqui uma ciência. Então, hoje nós podemos ter aí o nosso curso de direito maravilhoso que nós amamos tanto. Pré-clássico, agora nós vamos falar sobre os períodos, né? Mais objetivamente. No período entre 201 e 27 a.C., desenvolveu-se um direito mais flexível, que melhor atendia às necessidades da época. Ademais do ius civile, antigo e formal, surgiu o ius honorarium, assim chamado porque os pretores que ocupavam cargos honorários desempenharam um papel central em sua formação. A adaptação do direito às novas necessidades foi empreendida pela prática jurídica pelos magistrados e em especial pelos pretores. O pretor não legislava e tecnicamente não criava direito novo quando emitia editos. Na verdade, porém, as decisões pretorianas gozavam de proteção legal. Actionem dare e com frequência serviam de fonte para novas regras de direito. Vamos pensar então. Os pretores eram aqueles homens que não tinham poder de decretar leis, mas eles eram como pessoas ali que colocavam a cabeça para funcionar e começavam a pensar. Então a opinião deles valia muito naquela época. E eles eram os magistrados ali, onde que eles podiam pegar, por exemplo, um preceito antigo, avaliar e colocar ali a sua opinião. Entendem? Então, a partir disso aí foram criando uma abertura maior, né? E o ius civile, que antes era algo mais assim, mais fechado, que correspondia aos anseios daquela época, começou a dar lugar para o ius honorarium, que era ali a participação dos pretores na estipulação de leis que abrangesse mais a prática jurídica ali. Pré-clássico. Continuando. Os pretores não estavam obrigados a respeitar os editos dos seus antecessores, mas terminavam por empregar regras pretorianas anteriores que julgassem úteis. Com isso, criou-se um conteúdo normativo que prosseguia de edito em edito. Ou seja, eles não podiam decretar a lei, mas faziam os editos. Então, um pretor fazia um edito, lá na frente o outro pretor trabalhava mais nesse edito e modificava, né? Então surgiu então ao longo do tempo, em paralelo com o ius civile, a complementá-lo e corrigi-lo, um novo corpo de direito pretoriano. Bacana. Vamos ao clássico. Os primeiros 250 anos da era cristã foram o período no qual o direito e a ciência jurídica romanos atingiram o mais alto grau de perfeição. Alcançou um caráter único dado pelas realizações literárias e práticas dos juristas romanos. Eles trabalhavam em diferentes funções, proferiam pareceres a respeito de particulares, aconselhavam os magistrados responsáveis, como os pretores, auxiliavam os pretores a preparar seus editos, anunciavam publicamente no início do mandato pretoriano e que continham uma explicação de como exerceriam suas funções em um formulário de procedimentos judiciais. Resumindo, a justiça começou, ou melhor, o direito começou a ser sistematizado. O período clássico foi uma época onde o ápice do anseio pela uma estruturação judicial se encontrou com a razão e a lógica. Porque ali, aquela ideia que se tinha de criação de leis e tudo mais, ganhou um alto teor de organização. Você vê que as tarefas começaram a ser divididas, entendeu? Então puderam surgir, entende? Começou a surgir ali um sistema organizacional jurídico. Então, os conceitos pré-clássicos e clássicos. Os conceitos e instituições jurídicas desenvolvidos pelos juristas pré-clássicos e clássicos são muito numerosos para mencionar aqui, mas vamos falar algum exemplo.
Os juristas romanos separavam claramente o direito de usar uma coisa, propriedade, da habilidade factual de usá-la e manipulá-la. Direito de fato e direito de uso, ou direito de direito. Também distinguiam entre contrato e delito como fontes de obrigações civis. Os contratos nominados, venda de trabalho, aluguel, prestação de serviço, presentes na maioria dos códigos civis modernos, foram desenvolvidos pelos juristas romanos. Viu como é que a influência romana nos nossos dias é muito grande? Porque os contratos, toda aquela legislatura contratual, até que serve para a gente hoje, foi baseada na ideia romana aí. Pós-clássico. Em meados do século III, a situação política e econômica do Império Romano havia se deteriorado. Começou a dar um problema aí, hein? Dificultando as condições para o desenvolvimento do direito. O sistema político do Principado, que preservara algumas características da Constituição da República, transformou-se em monarquia absoluta do dominato. Embora a ciência e a educação jurídicas se mantivessem. Esse ano, galera, já são quase 1h30. Tá fácil para ninguém. Embora a ciência e a educação jurídica se mantivessem em certa medida, o Império Oriental, no Ocidente, a maior parte das sutilezas do direito clássico perdeu-se. Este foi substituído pelo chamado direito vulgar. Os escritos jurídicos clássicos foram ditados para adaptar-se à nova situação política. Era como se fosse uma ditadura, meus amigos. Ali, a ascensão do governo absolutista não deixou que o direito ele prevalecesse. Muitos dos juristas foram calados, não puderam se manifestar e perderam assim a sua palavra, e muito daquilo que já havia se criado se perdeu, infelizmente. Galera, essa foi a minha contribuição. Sei que algumas coisas ficaram um pouco vagas porque eu realmente não consegui tirar a essência de tudo, mas eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Para a galera da minha sala, olha, o texto que o professor passou é sim interessante, mas tem muita abobrinha lá, tem coisa desnecessária. Então, tente focalizar nos pontos, tente fazer uma leitura dinâmica e pegar aquilo que é principal, tá? Muito obrigado e eu agradeço vocês aí pela atenção. Espero que vocês continuem assistindo os meus vídeos, que eu vou postar mais videoaulas todos os dias. Obrigado, pessoal. Foi um prazer ajudar vocês.